8. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. As meninas só colocam o horário aqui depois na TV para mim acompanhar, tá bom? Atos capítulo 8. Versículo 3. Quantos encontraram, diga eu. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Verso 26 para concluir. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E se levantou e foi. E se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava voltando, assentado no seu carro, e vinha lendo o profeta Isaías. Até aqui. Pai, obrigado por essa palavra. Venha sobre nós com a sua glória mais uma vez, porque nós precisamos dela. Fica à vontade, o Senhor tem liberdade nesse ambiente, em nome de Jesus. Dá um pouco de pé de João hoje. Queridos, Deus ele tem falado muito forte comigo acerca de homens e mulheres que Ele levantará nesses dias, que vão destruir os sistemas malignos que têm se levantado. E Filipe é esse cara. É esse cara que Deus levantou. Quando a gente olha para a vida de Filipe, nós estamos diante de um dos 7 diáconos que Deus escolhera em Atos capítulo 6, que juntamente com Estevão já se destacou desde o primeiro momento que foi levantado. Você não pode confundir o Filipe diácono com o Filipe apóstolo. Esse Filipe diácono que posteriormente em Atos 21 verso 8 será chamado de evangelista, ele é de Cesareia, pai de 4 filhas, e essas filhas, o texto diz que elas eram virgens e profetizavam. Então a casa de Filipe era uma casa profética. Filipe o apóstolo era de Betsaida, Galileia. O livro de Atos dos Apóstolos, eu disse aqui domingo, falando sobre Atos 1, que poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. Jesus vem e opera tantos feitos, tantos milagres, causa uma bagunça na religião, a religião que estava engessada. Ele vem rompendo os odres velhos com o vinho novo que ele está derramando, porque o vinho novo ele tem um poder sobrenatural, ou ele expande ou ele explode o odre. Depende de como ele vai encontrar o odre na nossa vida. Se o seu odre é velho, ele vai explodir aqui hoje. Se o seu odre é novo, ele vai expandir você aqui hoje. Apóstolo, mas se o meu odre é velho, o que eu faço? Deixa explodir isso aí.
Deixa o pau quebrar aqui, irmão, essa noite. Diga para esse crente: se você não beber, eu vou beber no seu lugar. Não, está fraco, diga: se você não beber o que Deus está derramando aqui, eu vou beber no seu lugar. Amém? Eu vou reagir àquilo que Deus está derramando. Atos 1, a transição para o cumprimento da promessa em Atos 2. Os discípulos estavam achando que Cristo estava estabelecendo um reino terreno, mas na verdade ele estava estabelecendo um reino espiritual. Nós estamos dentro de um período de 40 dias pós-Páscoa, ainda é esse período, e é o período que Cristo usou para instruir os seus discípulos. Então nós estamos dentro desse período de instrução. Nós vivemos a Páscoa aqui no dia 5 de abril, e nós estamos dentro do período de 40 dias. 40 dias que Jesus estava reposicionando os seus apóstolos, que Jesus estava fazendo com que os olhos deles olhassem para a direção certa. Dobre a sua atenção, se possível diminua o movimento lá atrás. Fazendo com que eles olhassem para a direção correta e voltassem a ter esperança onde já não havia mais esperança. Diante da morte que eles haviam presenciado de Cristo, perderam a esperança. Cristo ressuscita e devolve a esperança. Então Cristo estava devolvendo de volta aquilo que eles haviam perdido por causa da morte. Porque a gente só vê beleza na obra da cruz por causa do terceiro dia. Mas eles não viram o terceiro dia. Nós estamos vendo. Eles estavam olhando somente para a morte. Atos capítulo 1 está dentro desse período de 40 dias. E ele diz: olha, vai descer o poder do Espírito sobre vocês, e vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eles estão vendo Cristo sendo assunto ao céu. Dois varões de branco vão olhar e dizer: olha, esse mesmo Senhor que vocês estão vendo subindo, Ele virá outra vez. 40 dias se passaram. Jesus não havia dito para eles quantos dias mais, ou semanas, ou meses seria o derramado Espírito, o cumprimento da promessa. Jesus só apontou os olhos deles para a direção certa. Só colocou os olhos dele para a geografia onde a visitação aconteceria. Porque é muito importante a gente entender isso. Ou a gente vai perder o time nesses dias. Porque não basta estar na terra certa se a gente estiver subindo no monte errado. Diferente do que muitas pessoas pensam, Deus não disse para Abraão: olha, levanta e vai para o monte de Moriá. Não, o monte que Abraão subiu não chamava Moriá antes de Abraão subir. Deus disse: levanta e vai para a terra de Moriá. E está escrito lá, depois vai ver com detalhe, porque você passa muito correndo. A Bíblia não é para ler, é para examinar. Vai à terra de Moriá e lá sobe o monte que eu te disser. Então o grande problema é estar na terra certa e subir no monte errado. Estar no ambiente certo, mas na hora de subir, se perder na subida. Você vai perder o timing daquilo que Deus está fazendo. Você vai perder o timing daquilo que Deus está querendo derramar. É por isso que o monte passou a ser Moriá depois, porque o Senhor proveu para si o animal para o sacrifício. Deus proveu. Aí Abraão disse: Deus proverá. Foi Abraão que deu nome para o monte na terra de Moriá. O monte agora é Moriá. Então a gente precisa estar na terra certa, mas também subir o monte certo. Tem muita gente na terra certa, mas está vivendo dentro de um mundinho religioso gospel, dentro de um sistema. E Deus vai destronar os sistemas que estão sendo levantados nesses dias. Está esquentando, meu Deus do céu. Hey, Deus vai destronar o sistema. A igreja, ela viu Cristo subindo, mas Cristo não disse quantos dias desceria o cumprimento. Eles vão entrar dentro do cenáculo. Para nós é fácil olhar e saber que foi no dia de Pentecostes o cumprimento da promessa.
Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Talvez você não conheça como Pentecostes, você conhece como Shavuot. 50 dias depois da Páscoa. Se Cristo instruiu por 40, significa que quando o Espírito desce em Atos 2, eles já estavam há 10 dias queimando. 10 dias queimando na presença de Deus, dizendo: ó, Ele disse que vai descer, Ele disse que vai vir, 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 Ele disse que vai vir. Tem 120 que perseveraram. Quer viver avivamento? Persevera. Quer viver o mover de Deus? Persevera. 380 voltaram. Você não faz parte daqueles que voltam. Você faz parte daqueles que estão vivendo um equibalo na sua vida, enviados sem direito a retorno. Não tem mais retorno para você. Não tem como mais voltar. Não existe outra vida fora do propósito de Deus. É enviado sem direito a retorno. Depois que a gente toca na capa, já era. A gente pode tentar correr, a gente pode tentar fugir. Sabe por que Eliseu ele queimou o arado? Ele estava dizendo: ainda que eu queira voltar à minha antiga vocação, já era. Agora é daqui para frente. Agora é daqui adiante. Quem não queima o arado é gente que está dizendo: se der errado com Jesus, eu tenho um plano B. Jesus está dizendo: queima logo esse arado, porque comigo não tem plano B. Queima logo esse arado, porque comigo não tem segunda opção. Andar com arado do lado é a mesma coisa que dizer: Senhor, eu até creio no Senhor, mas é só para garantir, é só para ter segurança. Não existe lugar mais seguro do que correndo risco com Jesus. Se Jesus mandou andar nessas águas, mete o pé na água e sai andando. Mas eu vou afundar. Ei, você precisa entender que antes de andar nas águas, Pedro andou sobre uma palavra. Quem anda sobre uma palavra não afunda. Quem anda sobre... Ei, alguém está entendendo? Oh, é mas... Na geografia do cumprimento, a multidão está em Jerusalém. Porque diferente da Páscoa, que é uma festa familiar, matava-se cordeiro, comia cordeiro. E se a família não aguentasse comer o cordeiro, podia compartilhar. Não é assim que ele instruiu? Coloque o sangue nos umbrais da porta, mate o cordeiro e coma o. Esse é o processo do evangelho: é sangue por fora, cordeiro por dentro. É sangue por fora, cordeiro por dentro. E quando o cordeiro entra, uma luz se acende. É por isso que você vê tanta gente chapada no espírito, é porque o cordeiro já entrou. Onde o cordeiro não entrou, a pessoa não está nem percebendo o que Deus está movendo nesse culto. Mas onde o cordeiro já entrou, a pessoa está dizendo: pode mandar, porque eu vou beber todas hoje. Vou beber todas aqui hoje. Oh, remácia. Lema. Shavuot é uma festa onde selava primícias. Eu preciso melhorar. A Páscoa está amarrada a pães asmos, que está amarrada ao início dos 50 dias, primícias, onde começava-se as colheitas, e de forma comunitária, uns ajudavam os outros nos seus plantios para colher. E 50 dias pós-Páscoa era Shavuot, era o momento de pegar aquilo que foi colhido, a boa parte, levar para Jerusalém e festejar o cumprimento da colheita. Dizer: a colheita foi maravilhosa, a colheita foi extraordinária. E sabe por que eles subiam tão felizes para Shavuot? Porque eles lembravam do resgate do Egito. Porque dentro do Egito não tinha Shavuot, no deserto não tinha Shavuot, só tinha Shavuot depois que entrou na terra da promessa. Então quando eles estavam celebrando o Shavuot, eles estavam dizendo: agora a gente não é mais escravo, agora a gente é livre. Agora a gente é livre. Agora a gente... Jerusalém está tomado. Barulho. Cidade lotada. E o que a multidão não sabia é que dentro do cenáculo tem 120 crentes
na escola do silêncio, buscando Deus sem Deus falar. Porque o caminho da unção, João, é silencioso. O caminho da unção a gente vai ter que aprender a lidar com a quietude. Ele é silencioso, ele faz. E tem dias que a gente não fala nada, mas ele vem. Mas ele vem. O ambiente do cumprimento da promessa está assim, mas só 120 vai viver. Porque não basta estar na geografia, precisa entrar na nuvem. Não basta estar na geografia, precisa entrar na nuvem. Quando o Espírito desce, eles estão colocando defeito no mover. Estão dizendo, estão todos embriagados e ainda é a 3ª hora do dia. Sabe o que me assusta? É que a Torá profetizou. É que Joel profetizou sobre o derramar. E eles que tinham a Torá, os escritos, os salmos, os profetas na mão, não discerniram a visitação. Esse é o problema. Tem gente esperando aquilo que já está acontecendo. Tem gente dizendo, eu estou aguardando a promessa. Deus está dizendo, está aguardando o quê? Eu já estou fazendo. Eu estou aguardando um avivamento. Deus está dizendo, eu já estou fazendo. É que talvez você está na geografia errada. Porque eu não sei você, mas nós estamos vivendo um avivamento nessa casa. Ele é mácia. Tem gente vivendo avivamento no secreto. Tem gente dizendo, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Eu creio que Deus está subindo o nível do rio, mas Deus já está fazendo. Deus já está movendo. E quem não entende não desfruta. Está todo mundo na geografia, mas não estão desfrutando. Porque para os religiosos não está acontecendo do jeito que eles queriam. E todo religioso, quando não acontece do jeito que ele quer, ele rejeita. Ele rejeita. Quando ele não entende o que está acontecendo, ele bota defeito no mover de Deus. Alguém vai dizer, olha, eu fui no culto da dela, rapaz, Deus está fazendo. Eu vi tantos milagres acontecendo, eu vi um mover tão grande. Aí quem não desfruta do que está acontecendo vai dizer, mas a igreja lá, a parede é preta. É um desgraçado. Deus está fazendo, Deus está salvando vida e o cara está preocupado com cor de parede. Aqui a gente tem um slogan, a parede é preta, mas a palavra é clara. Não adianta o ambiente ter parede branca e a palavra não é clara. Não adianta o ambiente ter parede branca e os corações enegrecidos de ódio, falta de perdão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Está na hora da igreja parar com essa patafaquada. Está na hora de parar com essas frescuras gospel. Deus está dizendo, eu vou quebrar todo o sistema. Eu vou destronar. Bote defeito no que Deus está fazendo, quem quiser. Porque quem quiser desfrutar, Deus está dizendo, entra no rio porque eu vou fazer na sua história. Entra no rio porque eu vou fazer na sua história. Entra no rio porque eu vou fazer na sua história. Pessoas que não entendem o que está nascendo vão tentar matar, mas o céu está dizendo, pessoas que estão entendendo vão entrar na nuvem e dizer, manda mais porque eu estou recebendo. Manda mais porque eu estou recebendo. Manda mais. Manda mais, manda mais. Eu disse aqui domingo, sabe o que me assusta? Pergunte o quê? É ver que quando Jesus nasceu, quem foi atrás dele em Belém não foi sacerdote, foram magos do Oriente. Quem foi atrás de Jesus não é quem tinha profecia na mão. Às vezes a gente ficou tão preso dentro de um sistema que a gente está deixando de desfrutar do que Deus está fazendo nascer. Às vezes a gente está com a mente tão... Irmão, conhecereis a verdade vos libertará. O povo vai libertar do capeta. Vai libertar da ignorância. Vai libertar você dessas loucuras que os homens criaram. E não foi Deus que criou essas coisas. Essas loucuras que os homens criaram e disseram, o padrão é esse aqui. Não, o padrão não é esse aí. O padrão é esse aqui. Não, aqui é assim. Se não começar o culto cantando isso aqui, para mim não é culto.
O louvor não é para tu. O louvor é a Deus. E Ele habita no meio dos louvores. O único medo que você tem que ter, eu nem sei se eu vou conseguir acabar de pregar hoje. Minha vontade é só deitar no chão e ficar aqui, ó. O único medo que você tem que ter na sua vida é o medo de ficar de fora do que Deus está fazendo. Não tenha medo de oposição, não tenha medo de demônio, não tenha medo de careta, não tenha medo de calúnia, tenha medo de ficar de fora do que Deus está fazendo. Você vai começar a orar a partir de hoje dizendo: Senhor, não me deixa de fora do seu mover, eu quero fazer parte desse mover. São dias de cumprimento. Atos 2, o Espírito desce. Falei domingo aqui, a igreja que reconhece a descida do Espírito não é uma igreja morta, não é uma igreja silenciosa, é uma igreja que emite um som. Porque é assim que está escrito. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se um som. A igreja que reconhece a descida do Espírito, ela começa a emitir um som. Quando Cristo sobe, Ele estava dizendo: o cumprimento está vindo. Quando o Espírito desce, Cristo estava mandando um telegrama para a terra, João. Ele estava dizendo: olha, eu já cheguei à direita. Eu já cheguei à direita do meu Pai. E agora, vocês estão habilitados a fazer milagre. Vocês estão habilitados, se vocês quererem, a fazer obras maiores do que eu fiz. Ei, filhos, eu já cheguei, eu já estou aqui. Agora é com você, agora é com você, agora é com você, agora é com você. Aí inaugura os milagres em Atos 3. A igreja só inaugura um tempo de milagre porque primeiro ela foi cheia. Primeiro sermão, segundo sermão, 8.000 almas. Era 120. Agora tem 8.120 crentes sendo cheios do Espírito Santo. Já começa a arrumar problema com o sistema. Vão tentar parar os apóstolos. Aí eu olho para o texto e vejo escrito assim: e eles se alegravam por serem perseguidos. Quem é que se alegra por ser perseguido? Quem é que se alegra por causa das perseguições? Os apóstolos se alegravam. Aí o levante foi tão grande que tentaram parar. Aí se levantou Gamaliel, e Gamaliel disse: ó, eu vou dar um conselho para vocês. Não precisa perseguir eles, porque se esse movimento deles foi igual ao de Judas, de Teudas, vai se levantar e vai cair. Agora, se o que eles estão fazendo é de Deus, não adianta vocês se levantarem, porque o que é de Deus ninguém para. O que é de Deus ninguém para. O que é de Deus ninguém. Atos 4. E eles oravam, e movia-se o lugar da oração. Atos 4. E eram todos o mesmo coração. Atos 4. E não havia necessitado na igreja. Porque a consequência de um avivamento é tocar todas as esferas. O avivamento não vem somente para que mais pessoas sejam curadas, tocadas, movidas, não. O avivamento vem trazer batismo de fome, de amor, de honestidade, de graça, de mover. Ai, Marcé. E qual é o segredo dessa igreja? Andar com Deus. O padrão dessa igreja era tão alto que Ananias e Zafira morreram por ofertar de forma equivocada. Não, oferta não é importante. Se não fosse importante, não tinha morrido um casal por causa de oferta. Se não fosse importante, o primeiro homicídio da Bíblia não teria sido por causa de uma oferta. Caim matou Abel. Continua com seu pensamento. Ananias e Zafira morreram por quê, pastor?
Porque ofertaram de forma equivocada. E por que equivocada? Porque o padrão da igreja primitiva se tornou tão alto, que quando Ananias e Zafira viram Barnabé vendendo tudo que tinha para andar com a igreja primitiva, é como se ele estivesse dizendo: eu também posso fazer isso aí. Então a oferta deles era a partir do orgulho, não a partir de uma generosidade. Eles não foram ofertar a partir de um coração, mas a partir de uma competição. E quando foram entregar, perceberam que é difícil ser igual a Barnabé. Quando entregaram a oferta, morreram. Padrão alto da igreja. Ela queimava, ela fluía. Deus está nos dando um batismo de fome aqui essa noite. Deus está nos dando um batismo de fome aqui nesse ambiente profético. Tem alguém pegando isso aqui, irmãos? Tem alguém pegando isso aqui? O crescimento foi tão grande que começou a haver murmuração entre os gregos cristãos. Aí os apóstolos olharam, percebendo que estava fugindo algumas coisas do controle, dizendo: olha, nós não podemos desamparar esse povo aqui, então vamos levantar 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Qual é a qualificação? Boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Dentre eles, Estevão, que logo se levanta, prega o sermão expositivo mais extraordinário das Escrituras. E está no texto. Os alexandrinos e os libertinos começaram a ranger os dentes. Começaram a ficar com tanta raiva, querendo pegar Estevão. A perseguição estava ferrenha. Herodes, os doutores da lei, Saulo de Tarso, prendendo, encarcerando, matando. A perseguição é ferrenha. Aí alguém diz: a perseguição então parou a igreja. Não, você não leu direito. A perseguição nem sequer enfraqueceu a igreja. Pelo contrário, ela só cooperou com a expansão do evangelho. Vou melhorar. Até Estevão, a palavra não tinha, pelos apóstolos, saído de Jerusalém. Mas porque o diabo foi se meter a besta querendo matar Estevão, foi Estevão tombar na terra e Filipe já ser sacado da aljava. O diabo achou que iria enfraquecer a igreja, mas ele só cooperou com aquilo que Deus queria fazer. Bate na mão dessa pessoa, diga: o plano do diabo era parar, mas ajudou a igreja a chegar mais longe. Diga: não adianta bater, porque quanto mais bate, mais a igreja cresce. Não adianta se levantar, quanto mais se levanta, mais a igreja cresce. Eu dou um conselho aos opositores que batem na igreja, aos opositores que querem bater em crente cheio do Espírito Santo: não adianta bater. Quanto mais bater, mais a gente vai crescer. Quanto mais bater, mais essa pessoa que está do seu lado vai buscar Jesus. Vai buscar. Apóstolo, como assim? Vou te explicar. Até os filisteus se levantarem contra Isaac. Isaac só estava desentulhando os poços que Abraão cavou. Mas porque bateram, agora eu vou cavar mais. Porque bateram, agora eu vou fazer. Ei, eu estou profetizando que a partir dessa estação você vai fazer mais do que estava fazendo. Libera essa unção, libera. Libera essa unção que está aí dentro, pelo amor de Deus. Solta esse leão que está aí dentro, pelo amor de Deus. Não mude a mensagem. Não mude a mensagem por causa das pedras. Não mude a mensagem. A religião estava matando Estevão, mas Estevão decidiu não olhar para as pedras, decidiu olhar para a eternidade. Decidiu olhar para a eternidade. Acharam que matando Estevão iriam parar o que Deus estava fazendo. Pelo contrário, Estevão decidiu olhar para a eternidade. Estava vendo o céu aberto, Jesus à direita do Pai, de pé,
Só que a Bíblia inteira diz que Jesus está sentado. O que Jesus está fazendo de pé agora? Jesus está de pé à direita do Pai. E Estevão está dizendo: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Estevão morre, está escrito lá, Atos capítulo 8. A capa de Estevão fica aos pés de Saulo de Tarso. Sabe qual foi o BO para Paulo? Foi ele fazer a loucura de tocar na capa de Estevão. Atos capítulo 9, o céu está aberto para Saulo. E quem deixou o céu aberto? E quem deixou o céu aberto? Se você tem medo do mover, não toca na capa. Se tu tem medo do fogo, não toca na capa. Mas se tu não tem, irmão, toca essa noite e entra nesse negócio de uma vez por todas. Mergulhar. Ei, Estevão tomba. Filipe já é sacado da aljava. Estevão tomba. Filipe é sacado como uma flecha. Vai para Samaria, porque ficaram dispersos, pregando a palavra em vários lugares. Ele foi para onde? Para Samar? Ele não foi começar o mover, ele foi continuar o que alguém começou. E quem começou? João capítulo 4. Jesus não se preocupou em entrar em Samaria e evangelizar a cidade inteira. Ele se preocupou em pregar o evangelho para uma mulher. A primeira pessoa que ouviu Jesus falando sobre adoração de forma clara. Jesus ganhou ela, porque ela era a arma dele para evangelizar toda Samaria. Filipe está indo em um lugar que alguém pregou lá dentro, que alguém anunciou o evangelho lá dentro. Tem gente que é arma de Deus no território que reside. Vou dizer de novo: antes de ganhar uma cidade inteira, Jesus ganha pessoas específicas, porque através de pessoas específicas a cidade inteira será alcançada. Você não caiu de paraquedas naquele bairro. Você não está naquela cidade em vão, porque tem gente de outras cidades aqui. Você não mora naquela rua em vão. Deus está dizendo: eu te plantei lá, porque através de você vai começar um mover naquele lugar. Porque Adelã é a sua plataforma para você pousar e decolar. Vem aqui se encher. Mas Deus está dizendo: o que você vai fazer na segunda-feira é lá onde você mora. O que você vai fazer na terça-feira é lá onde você mora. Aí quarta-feira você volta aqui. Aí na quinta, lá onde você mora, você derrama. Deus está dizendo: você está vindo aqui para abastecer, porque o mover, o poder vai continuar sendo derramado lá onde você reside amanhã. Diga para esse crente: você é flecha. Não está fraco? Diga: você é flecha. Você é um Filipe, um destruidor de sistema. Não está fraco? Um destruidor de sistema. Um destruidor de sistema. Está no texto, irmão. Está no texto. Um destruidor de sistema. Filipe evangeliza toda a Samaria. Se eu for, se eu fosse pregar só sobre Samaria, eu colocaria o tema: sacudindo Samaria. Por quê? Porque os demônios começaram a correr para um lado, os sinais começaram a ser manifestos, multidões unânimes começaram a crer em Jesus. Deus está dizendo: eu vou sacudir territórios, eu vou quebrar sistemas. Coxos curados, paralíticos curados, o mover se espalhando, sistemas demoníacos sendo destronados. Está esperando o quê? Deus está investindo uma unção em você. Não foi para você ficar de braço cruzado. Deus está derramando em você todos os cultos nessa casa. Não é para você ficar aquém daquilo que Deus espera de você. Filipe foi uma arma que Deus levantou para destruir sistema.
E eu preciso dizer, você precisa estar preparado, porque tudo pode acontecer de repente na sua história. Tudo pode acontecer de repente. E para melhorar, as maiores oportunidades da vida acontecem de repente. E se você perder o time, você perde a oportunidade. Você é uma arma de Deus para esses dias. E muitas vidas serão alcançadas por você. Está no texto. Ele vai sacudir Samaria. Os demônios vão gritar, milagres vão acontecer. Multidões inteiras estavam crendo no Cristo que Filipe pregava. Tudo porque lá atrás, uma mulher desacreditada evangelizou essa cidade. Uma mulher que tinha tido 5 maridos. E o que ela tinha não era dela. Mas que ela encontrou o verdadeiro amor, Jesus. E tem até uma canção. Ela queimou todos os outros amores. Ela disse, é Ele que eu quero. É viver o que Ele liberou sobre a minha vida que eu desejo. Depois de pregar para multidões, uma mensagem de impacto, destruir o sistema. Aí vem o céu e diz, Filipe, dispõe-te. O irmão, ele estava disposto. Dispõe-te e vai para o lado sul agora. Caminho que desce de Jerusalém até Gaza. Aí Deus ainda conclui dizendo, olha, o lugar é deserto. O cara acabou de sacudir Samaria. E Deus está aparecendo para ele dizendo, agora deixa a multidão e vai para o caminho que leva de Jerusalém até Gaza, porque eu tenho um eunuco para tratar. Deus está dizendo, eu estou tirando você do meio das multidões, te levando para alcançar uma pessoa. Eu acho lindo pessoas que têm capacidade de obedecer, mesmo sem entender. Porque o que nos guarda não é a nossa credencial, é a nossa obediência. O que nos guarda não é a nossa patente eclesiástica, mas é a nossa obediência. E eu disse aqui na reunião de líderes que eu preguei na Quadrangular sexta-feira, congresso regional e anual de liderança. O que a sua fé não alcança, a sua obediência conquista. Eu acho lindo gente que tem a capacidade de obedecer. Porque se você olhar para aquilo que Deus está propondo, é maluco. A distância de onde Filipe estava para onde Deus está mandando são aproximadamente 96 quilômetros. Um caminho deserto, um caminho árido, quente. Quem é que deixa uma multidão para entrar em um caminho árido, quente e deserto? Quem é que tem coragem para obedecer nessa proporção? Mas eu acredito que o avivamento, ele passa pela obediência. Humanamente falando, tem uma graça aqui, irmãos. Humanamente falando, deixar multidões não é positivo. Para falar para uma pessoa. Deixar Samaria, que estava sendo sacudida, sistema sendo destruído, para ir para um lugar inabitado, é no mínimo insensatez. E eu estou falando humanamente. Mas o que a gente vive aqui não tem nada de normal. Essa carreira nossa aqui não tem nada de normal. Mas para aquilo que para muitos seria insensato, Filipe, ele mostrou-se não somente sensível à voz, mas obediente à vontade. Porque não basta ser sensível à voz, a gente precisa ser obediente àquilo que Deus quer, àquilo que Deus tem. Deus tirou Filipe de evidência e levou para um lugar deserto, por causa de uma vida, por causa de uma pessoa. É por isso que eu acho lindo. Eu já falei isso para algumas pessoas. É por isso que eu acho lindo quando eu vejo o apóstolo Judá dizendo, olha, tudo fala. Ele pode estar com um, com dois, pode estar com os passarinhos. Ele está dizendo, tudo fala. Conversa com o passarinho, conversa com a placa, é com tudo. É o que Filipe está fazendo. Ele está deixando uma multidão. Irmão, ele não sabe o que vai acontecer nos próximos passos, mas ele estava dizendo, a voz falou. Aí quem olha está dizendo, esse cara é louco. Irmão, mas aquilo que nós aceitamos a viver é loucura. Não tem nada de normal nisso aqui.
Ele está deixando multidões. E o que ele está fazendo aqui é o mesmo caminho de Jesus, que um dia pregou para uma multidão, foi até a tarde. E de repente, quando achou que o culto acabou, ele olha para os discípulos e diz assim, ó: passemos para outra margem. Os discípulos, doido. O caminho, tempestade. Discípulo com medo. Aí ele repreende o vento. Irmão, a gente só repreende capeta. A gente repreende demônio. E por que Cristo está repreendendo tempestade? É porque aquela tempestade, ela não era normal. Tinha uma ação maligna por trás dela. Tinha um sistema maligno por trás dela. Por quê? Porque Marcos, capítulo 5, já estava esperando. Tem um gadareno do outro lado. Não. Tem alguém acorrentado que quebra corrente, põe corrente, tira corrente, põe corrente, habitando no meio do cemitério. Você tem noção que toda essa tempestade é porque Deus está prestes a libertar alguém que você ama? Eu vou dizer de novo. Você tem noção que todo esse baque, toda essa pancadaria que você está vivendo é porque Deus está prestes a libertar alguém que você ama, que você está buscando? Deus tirou Filipe de uma multidão para pregar para um eunuco. Jesus deixou uma multidão por causa de um gadareno. Deus tem as suas formas de fazer. Deus tem as suas maneiras de fazer. E quer saber? Não tente entender. Porque se você tentar entender, você vai ficar maluco. Ah, mas Deus me levou para o deserto. Irmãos, acho que eu sou tão doido que enquanto está todo mundo dizendo Deus vai te tirar do deserto, eu já estou pregando o contrário nesses dias. Deus vai te levar para o deserto. Porque no deserto outros amores não entram. No deserto outras vozes não falam. Às vezes está tão movimentada aí a sua vida de todos os lados que Deus está dizendo, eu vou te levar para o deserto. É porque lá você vai aprender a ouvir a minha voz. Lá você vai aprender a ouvir o que eu tenho para comunicar para você. Porque parece até um jargão, todo mundo dizendo, você vai sair do deserto, você vai sair do deserto. Irmão, tem gente que se sair do deserto morre. Tem gente que se sair do deserto acaba para ele. Às vezes todo esse deserto é para salvar alguém da sua família. Porque o que o Filipe está fazendo, e através dele, a conversão desse etíope, irmão, mudou o rumo da história. Por quê? Porque esse aqui é o primeiro gentio batizado pela igreja. Esse aqui é o primeiro gentio. E a Etiópia hoje é região da África. Ou seja, é o primeiro africano a ser batizado pela igreja. Essa fome deles começou com alguém que estava dizendo, aquela poça ali, o que me impede? O que me impede de ser batizado agora? O primeiro a ser batizado por um cristão. E há fortes evidências que o evangelho se espalhou na Etiópia através desse homem. Esse é o método de Deus. E Ele vai continuar usando esse método nesses dias. Ele vai ganhar pessoas chaves. Vou dizer de novo, Ele vai ganhar pessoas chaves. Ele vai encher pessoas chaves com o Espírito Santo. Ele vai tocar em pessoas chaves e vai encher com o Espírito Santo para dizer, ei, eu ganhei o gadareno para que Decápolis pudesse ser evangelizada. Eu ganhei a samaritana para que Samaria pudesse ser evangelizada. E eu estou ganhando esse etíope para que toda Etiópia seja evangelizada. Eu estou debaixo de uma palavra profética. Você será a peça-chave nesses dias para aquilo que Deus irá fazer. Você será a peça-chave em Itatiba, em Jundiaí, em Vinhedo, em Campinas, em Valinhos, em toda a região do interior, em toda São Paulo. Você será a chave no Brasil. As nações serão tocadas pelos braseiros. Vem, Filipe. 96 quilômetros. Quantos quilômetros? 96. Deserto. Vem, Filipe. Se aproximando do carro do etíope. Eu preciso falar. Se aproximando do carro do etíope. Mas eu não vejo o etíope parando o carro
para Filipe alcançar. Mas eu vejo Filipe acelerando os passos para alcançar. Eu já chego lá. Esse homem havia perdido o direito da intimidade, porque ele era eunuco. E eunuco não poderia ter filho, porque ele estava a serviço da rainha. Os eunucos eram castrados para poder servir a rainha, para não ter risco deles tocarem na mulher do rei. Então ele perdeu o direito da intimidade. E eu vejo que o sistema roubou o direito da intimidade de muitas pessoas. O sistema criou um pedágio em um caminho que é Cristo, e Cristo não queria colocar tanto obstáculo para pessoas se achegarem a Ele. Muitas pessoas foram roubadas da intimidade, mas Deus está devolvendo o direito a essas pessoas de acessarem esse lugar. Filipe está tendo um encontro com homens de perda, com homem de perda, porque ele perdeu o direito da intimidade, o direito de gerar descendência. Então eunuco é um homem de perda. Diga bem forte, um homem de perda. Vai doer, mas eu preciso dizer, porque dói para curar. Sabe o que me assusta? É que mesmo ele sendo um homem de perda, de onde que ele está vindo? Mesmo sendo um homem de perda, é de Jerusalém que ele está descendo. É de Jerusalém que ele está vindo. Ele está vindo do ambiente do culto. O problema é aqui que tem gente que quando perde, o primeiro lugar que desconta é na presença de Deus. Aprende com o eunuco: estou perdendo, mas eu vou para o culto. Estou perdendo, mas eu vou estar no lugar da adoração. Esse etíope perdeu muita coisa, mas ele está vindo do culto, em sua carruagem, com a Bíblia na mão, voltando da adoração. Eu vim com a palavra profética dizendo: nunca perca a sua capacidade de estar no ambiente da adoração, mesmo que algo foi tirado de você. Eu perdi, tá tudo bem, mas a adoração ninguém tira. Passei por isso, tá tudo bem, mas ninguém me tira do ambiente da adoração. Eu vou dizer: bem ou mal, é nesse ambiente que Deus te cura. Bem ou mal, é nesse ambiente que Deus muda história. Bem ou mal, é nesse ambiente que Deus abre porta. É nesse ambiente que Deus muda história. Bem ou mal, bem ou mal. Ele não deixou o seu problema pessoal roubar o prazer de cultuar. Quando você perceber que você está perdendo o prazer de cultuar, que o fogo está apagando, irmão, se joga no chão e fica aqui até o fogo acender de novo. Até o fogo pegar de novo, pegar de novo, pegar de novo, pegar de novo. É isso que Filipe está vivendo. O eunuco está descendo de Jerusalém. Ele está tentando interpretar as escrituras. E de onde ele está vindo? Jerusalém. Isso me assusta. A pessoa está saindo do ambiente do culto, mas está confuso nas escrituras. Que loucura é essa? Que as pessoas estão ouvindo palavras em alguns ambientes, que era para trazer clareza, mas está trazendo confusão na palavra. Que loucura é essa? Que ao invés de pregarem o evangelho, estão ensinando as pessoas a serem ponderadas. Pisa no vidro, acorda de manhã, toma banho gelado, você vai prosperar. Deus está dizendo: você vai ser empoderado é pelo Espírito Santo aqui. É o Espírito Santo que vai te pegar. Eu disse hoje pela manhã e repito: altar não é lugar de palestra coach. Quer dar coach, vai para o gabinete, vai para a salinha, vai para seminário, vai para treinamento. Altar é lugar de evangelho. Altar é lugar de Bíblia. Aqui não é lugar de ensinar o povo a pisar no vidro para ver se é resistente. Aqui não é lugar de ensinar o povo a acordar cedo, tomar banho gelado, porque aí você vai ser o vencedor e a vencedora. Não, não, não. Em Cristo você já é mais do que vencedor. Eu vou dizer: você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Mais. Acabo.
O que ele achou que viveria em Jerusalém, ele vai viver no caminho deserto, no caminho de volta, no caminho de volta. Quer saber? Nunca estabeleça um limite para o mover de Deus. O que ele achou que ia viver em Jerusalém, ele vai viver no caminho, porque Deus é Deus de surpresa. O que não aconteceu até hoje vai acontecer a partir de hoje. O que não aconteceu até hoje vai acontecer a partir de hoje. Filipe era a resposta para esse eunuco, mas para Filipe chegar nele, Filipe teve que correr. Fala igual pernambucano, catuca esse irmão aí do teu lado e diga: acelera os passos, meu filho. Não, diga: está na hora de acelerar os passos. Diga: está na hora de soltar esse freio de mão. Está na hora de acelerar os passos. Eu vou ficar quietinho, vou ficar quietinha, eu vou diminuir. Deus está dizendo: está na hora de pisar no acelerador. Se você se você queimava, você vai queimar muito mais depois dessa noite. Se você já era um doido por Jesus, você vai ser muito mais doido depois dessa noite. Você vai beber muito mais depois dessa noite. O céu está dizendo: não é estação de desacelerar, é estação de acelerar os passos, porque vai ter experiência com meu mover, e eu estabeleço algo a partir de hoje. Não vou acelerar os passos, está tudo bem, mas o céu está dizendo: eu não vou parar o movimento, porque você... O céu não vai parar o que ele está fazendo. O céu não vai desacelerar o que está fazendo. É você que precisa correr. É eu que preciso correr. Não discuta, começa a correr. Não murmura, começa a correr. Começa a correr, começa a correr. Começa a correr, começa a correr. O eunuco está sem entendimento, mas Filipe está chegando. O eunuco está sem compreensão, mas Filipe está chegando. Que se levante os homens e mulheres dessa nação que vão trazer clareza no Evangelho. Que se levante os homens e mulheres dessa nação que vai trazer clareza para a mente das pessoas. Filipe está chegando no meio de toda a confusão geracional. Filipe está chegando no meio de todo o sistema que foi criado. Filipe está chegando. Onde estão os Filipes dessa geração? Onde estão aqueles que têm fome e sede? Onde estão aqueles que têm fome e sede? Por que ele está sem entendimento? Porque ele está vindo de uma religião engessada. Por que ele está sem entendimento? Religião engessada. Filipe alcança o carro. Filipe fez o quê? Filipe fez o quê? Vai te assustar, mas eu vou dizer. Filipe não se apresentou dizendo: eu sou um evangelista. Filipe simplesmente alcançou. Filipe não sacou uma credencial. Mas por que o eunuco confiou nele? É porque quem é não precisa se apresentar. Por que Filipe não precisou dizer: olha, eu venho em nome de Deus, eu sou um diácono da igreja primitiva e eu vim aqui para pregar para você? Não, Filipe só alcançou. E o eunuco deu espaço no carro, convidou Filipe para subir. Por que ele convida, mesmo sem Filipe se apresentar? É porque ele não viu ninguém igual Filipe em Jerusalém. Quem é não vai precisar se apresentar. As pessoas já vão ver você queimando e vai dizer: eu quero andar perto de você. As pessoas vão olhar para você dizendo: eu vejo Jesus na vida dela, eu vejo Jesus na vida dele. Eu estou liberando uma palavra profética. Você não vai precisar se apresentar. As pessoas verão a glória de Deus sobre você. Você não precisará dizer quem você é. Já tem alguém de pé recebendo. As pessoas verão a glória de Deus. As pessoas verão a glória de Deus em você. Quem olhar vai dizer: é diferente, é diferente, é diferente, é diferente. Eu vejo gente brilhando pela glória de Deus. É diferente, é diferente, é diferente, é diferente, é diferente, é diferente. Alguém vai dizer: o que tem em você? Por quê? Porque você passou perto de mim e arrepiou. O que tem em você? Por quê? Porque você passou perto de mim e eu senti algo tão poderoso.
Deus está dizendo: eu vou trazer evidências sobre aquilo que você gerou no seu secreto. Chegou o tempo que eu estou trazendo para fora. Vai ser igual uma pipoca. Vai ser igual uma pipoca. Vai começar a estourar. Vai começar a estourar. Deus está dizendo: eu estou subindo a temperatura. E toda vez que a temperatura sobe, a pipoca começa a explodir. O céu está dizendo: vai começar a explodir. Ei, vai começar a explodir algo dentro de você que é incontrolável. Alguém vai dizer o que aconteceu. Você vai dizer: tem algo queimando aqui, tem um fogo cerrado em meu peito e eu preciso colocar para fora. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem. E toda a terra, como as águas cobrem o mar. Recebe, 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 Fogo, recebe, fogo em teus olhos, vê. Tem uma glória aqui. Eu quero profetizar que você não precisará se apresentar. É o próprio Deus que vai dar acesso a você. A unção vai te apresentar. Porque quem obedece mesmo sem entender vai começar a ter acessos a ambientes que você nunca viveu na sua história. Tem acessos liberados essa noite nas regiões celestiais. Levante suas mãos se você recebe. Porque alguém que corre preparado para o de repente de Deus não corre à toa. Alguém disse que você estava correndo à toa. Deus está dizendo: não é à toa. Deus não colocou você para correr à toa. Deus sempre teve um propósito nessa causa. Vão criticar, dizer que é perca de tempo. Mas eu quero te dizer que Deus nunca te fez correr à toa. Eu vou liberar isso aqui, o João vai entrar adorando. Se você pegar, irmão, esse lugar vai tremer, porque Deus vai começar a dar acesso a pessoas aqui. Filipe começou andando em Samaria pregando o evangelho, mas para chegar no eunuco ele teve que correr. Ou seja, Deus mudou o ritmo. Diga para esse crente: Deus vai mudar o ritmo. Diga: Deus vai mudar o seu ritmo. Tá fraco? Diga: Deus vai mudar o seu ritmo. Tá, mas se Deus acelerou o ritmo, não tem mais para onde crescer. Tem. O eunuco diz: o que me impede de ser batizado ali? Filipe olha para ele e diz: você crê em Jesus de todo o seu coração? Creio. Filipe disse assim: você é dizimista? Não, você... Como está a sua vida? Passa uma cartilha aqui. Quem disse que o batismo é para os perfeitos? Batismo é para quem decide gritar que Jesus é o Senhor da vida deles. Ema, o que me pede? Nada. Você crê em Jesus? Creio. Está no texto.
Ele começou em Samaria, andando e pregando o evangelho. Ele teve que acelerar os passos para alcançar o eunuco. Mas está no texto: depois que batiza o eunuco, começou andando, correu, e agora Deus transladou. O céu está dizendo: eu vou te dar acesso a níveis maiores depois dessa noite. Hey, eu vou te dar acesso a níveis maiores depois dessa noite. Eu vou te dar acesso a níveis maiores depois dessa noite. Eu sinto que sistemas malignos estão sendo destruídos no Brasil. Eu sinto no meu espírito que o rio do Leão vai fluir 12 vezes mais. Eu sinto no meu espírito que Deus vai matar uma mentalidade no Brasil. Deus está levantando homens e mulheres. A velocidade do rio vai aumentar. O nível do rio vai subir. Tronos malignos serão destronados. Locais que Satanás governava, não vai governar mais, porque o fogo está vindo e ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir, 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 ninguém vai impedir. Eu estou sentindo Deus aqui. É muito de Deus o João ter pedido para a juventude vir para frente no altar. Mas tem jovem que chegou depois, então a juventude volta para o altar de novo. Porque há um alinhamento profético acontecendo aqui nesse lugar. Há um alinhamento profético acontecendo aqui nesse lugar. Deus vai mexer nos passos da juventude. Eu sei que tem gente fominha dizendo só os jovens, pastor. Não, você que deseja mais do fogo fresco de Deus, sai do seu lugar e vem para frente. Pastor, eu quero viver poder, avivamento. Sai do seu lugar e vem para frente. Pastor, eu sou Filipe. Eu serei uma arma de Deus para esse tempo, destruidor de sistemas. Sai do seu lugar e vem para frente. Você que deseja avivamento, você que deseja fogo, você que deseja fogo, você que deseja fogo, vem. Você que deseja fogo, vem. Você que crê que Deus está dando acessos, sai do seu lugar e venha. Anjos do céu vão tocar nessa juventude. Há uma transferência de óleo, uma transferência de unção que vai acontecer agora. Que vai acontecer agora. Que vai acontecer agora. Há uma glória de Deus aqui, meu Deus. Há uma glória de Deus aqui. Há uma glória de Deus aqui. Há uma glória de Deus aqui. Já que a Bia ficou um tempinho fora do país, longe da gente, Bia, vem aqui no corredor e dá um abraço naquela mulher ali. Nós vamos te usar como profetisa aqui. Vai ali, de óculos, aqui no corredor, do seu mesmo lado. Isso. Dá um abraço nela. Porque enquanto você dá esse abraço, Deus está destruindo correntes que estavam tentando aprisionar a vida dela. O céu está dizendo: Nemanto. Quantas vezes o adversário tentou desestabilizá-la, a ponto dela achar que não ia suportar, fazer uma mala e sumir por um tempo. E foi Deus que segurou ela, para ela não tomar decisões equivocadas. E nesse abraço que você está dando nela, Deus está dizendo: eu vou restaurar a história dessa mulher. Eu vou mudar a sorte dela de uma vez por todas. Eu vou afetar a estrutura da vida dela com a minha glória.
eu vou afetar a estrutura da vida dela com meu poder. O céu está dizendo: um toque, minha filha, é capaz de fazer o que você não viu a sua vida inteira. Há um anjo do Senhor que está indo na direção das duas, e o céu está dizendo: haverá um toque fresco da glória, enquanto a Bia está abraçando ela. Repa, vai perto dela aí, Daia, vai perto dela aí, Andréia, cerca elas. Remacho replepla pra cia, papapá, remicho repla ceia, Roma Masseia, mais da sua unção, Jesus, porque a unção vai acelerar os passos dela, a unção vai mover a história delas. Um toque fresco da sua glória começa hoje, agora, 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 agora. Remit, remato, replacata, recandora bracia, mahash, romica papapá, checa papatata. Existem pessoas com muita fome de Deus, existem pessoas com muita sede de Deus, e o céu está dizendo: eu vou te marcar aqui agora, eu vou te marcar aqui agora. Os intercessores, fica ligado perto dessa juventude. Eu vou liberar algo sobre a juventude, depois sobre os adultos, mas primeiro a juventude. Os adultos continuam de olhos fechados aí, bebendo do que Deus está liberando. Você que ora em línguas, começa a orar em línguas. Tem jovens que não vai suportar a glória que está descendo aqui agora. Toca neles agora, Jesus. Toca neles agora. Toca neles agora. Toca neles agora. Recebe mais. Recebe mais. Recebe mais da glória do Senhor. Recebe mais da glória de Deus. Fica atrás desse jovem aqui.